Série Reis, História Bíblica de Batseba ou Batsua. Por que Batseba era chamada também de Batsua? Quantos filhos Batseba e Davi tiveram? Quem escolheu Salomão, filho de Batseba, para ser o novo rei? Quem morreu primeiro, Davi ou Batseba? Neste vídeo especial, você saberá grandes novidades das passagens bíblicas sobre a próxima temporada da série Reis. Saiba de tudo isso e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. A oitava esposa do rei Davi é chamada de Batseba, Betsabé ou Batseba, sem hífen, no nosso português brasileiro. O nome Batseba ou Betseba no português europeu. Em hebraico, Batseba é nomeada de Batseva ou Batseba. Vamos revelar depois novas explicações sobre o nome dela como Batsua. Batseba foi, de acordo com a história bíblica, uma rainha consorte de Israel como uma das esposas principais do rei Davi. Ela era filha de Eliã, ou Abiel, de acordo com 1 Crônicas 5:3, e neta de Aitofel. Batseba foi esposa de Urias, o guerreiro hitita, que era um soldado muito fiel ao exército de Israel. Seu nome Batseba significa geralmente filha do juramento, consequentemente também é traduzido como filha do pacto, filha da aliança ou filha da promessa. Enquanto seus soldados lutavam contra os amonitas, Davi ficou em seu palácio para descansar. Com a mente vazia, o rei Davi ficou muito impressionado com a beleza de Batseba ao avistá-la no seu banho de purificação. Davi mandou chamá-la e se deitou com ela, causando um pecado terrível. Davi tinha acabado de fazer um mal diante dos olhos do Senhor Deus. Para tentar encobrir sua iniquidade, Davi chegou a cometer outro pecado. Davi ordenou que o comandante Joabe colocasse Urias na frente de linha contra os amonitas. Davi reduziu a chance de sobrevivência de Urias para que fosse fatal a sua morte. Batseba estava grávida de Davi após eles se deitarem juntos. Davi tentou resolver o problema, mas acabou fazendo um mal pior ainda com Urias. O sangue de Urias foi cobrado por Deus e Davi perdeu vários filhos tragicamente. Após a perda trágica de Urias, Batseba se tornou uma das esposas de Davi, como ela desejava. Porém, Batseba sofreu com a morte de Urias e com a morte de seu filho com Davi. Por causa do pecado cometido e das perdas recentes, Batseba reconheceu seu pecado e ela sabia que merecia até a morte. Davi pensou o mesmo e ele se humilhou diante de Deus ao pedir perdão. O Senhor Deus enviou o profeta Natã e perdoou o pecado de Davi. Porém, o profeta Natã repreendeu Davi e que ele iria colher consequências de seu pecado. Natã explica que o Senhor Deus o perdoou, mas as consequências serão inevitáveis de acontecer. Enquanto Davi perdeu seus filhos de morte violenta, Batseba perdeu seu marido e seu primeiro filho. Mas antes, na série Reis, Batseba perdeu seu pai Eliã, que também é conhecido como Amiel. Na série bíblica, Eliã foi golpeado por filisteus ao salvar sua filha Batseba dos inimigos. Batseba teve essa perda trágica após perder a sua avó, mulher de Aitofel. No caso do filho de Batseba, que nascera de sua gravidez de adultério, morreu por juiz divino. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo de 15 a 18. Um menino foi salvo e subiu para Deus. Mas o rei Davi ficou profundamente abatido com a doença inusitada do filho. Mas ao confirmar a morte do filho, Davi surpreendeu a todos e foi adorar a Deus no tabernáculo, enquanto que Batseba reconheceu seu pecado e sabia que merecia até a morte. Ela também se arrependeu de seus pecados. Observe que nenhum dos dois, Davi e Batseba, não se voltaram contra Deus. Davi e Batseba se humilharam diante da presença do Senhor Deus. Deus é amor
mas também ele é justiça. Mas quando alguém se humilha e implora o perdão divino, Deus age com amor e misericórdia. Por isso, Davi e Batseba tiveram mais 4 filhos, após receber o perdão do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5, está escrito o nome de seus filhos: Simeia, Jobabe, Natã e Salomão. Batseba teve a graça de seu filho Salomão ser o escolhido para a sucessão do trono de Israel. Observe como foi importante a mudança radical de Batseba para com o Senhor Deus. Observe também que Batseba é chamado também de Batsua em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5. Isso porque no hebraico seu nome significa filha do juramento e também de 7ª filha. Nos escritos rabínicos da época antiga, Batseba é descrita como uma mulher dotada de mente inteligente e de beleza rara. Batseba, como se comprova na história em geral, era uma mulher linda e de beleza de chamar a atenção dos homens. A mente brilhante de Batseba aconteceu positivamente após ela se voltar para Deus. Com a inteligência, Batseba conseguiu conquistar Davi com a sua beleza. Mas as consequências foram muito graves com essa inteligência humana e negativa de Batseba, antes de se voltar para o Senhor. Mas com a mente nova em Deus, Batseba fez o seu filho Salomão se tornar o novo rei de Israel. Batseba só faleceu após a morte de Davi, que estava com 70 anos de idade. E por isso Batseba presenciou a rebelião de Adonias, filho de Davi, com Agide. Batseba chegará a se sentar à direita do trono de seu filho, o rei Salomão. Batseba se torna a mãe rainha. Adonias chega a reconhecer que Salomão foi o escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Mas o filho de Agide implorou a Batseba um pedido inusitado. Adonias pediu que ela falasse ao rei Salomão para ele se casar com Abisag, a sunamita. Porém, Abisag foi uma das esposas de Davi, seu pai, e Adonias tinha más intenções nessa união. Adonias desejava tomar o trono do seu irmão ao se casar com uma das esposas de Davi. Com sabedoria, o rei Salomão ouviu o pedido de sua mãe, Batseba, e percebeu as intenções de seu irmão. Esperto, o rei Salomão abriu os olhos de Batseba sobre as verdadeiras intenções de seu irmão mais velho. Vale dizer que essas cenas em Reis serão somente nas próximas temporadas. O rei Salomão então confirma a Batseba que hoje ainda mandará executar Adonias por sua traição. O rei Salomão, filho sábio de Batseba, gostava de cortar logo o mal pela raiz. Por isso que essa rebelião de Adonias sobrou para Joabe. O filho de Batseba sabia que o comandante era aliado de Adonias nessa rebelião. O rei Salomão então ordena que Benaia mate o seu irmão Adonias e o assassino do Joabe. Este por ter matado Abner, capitão do exército do rei Saul, e Amasa, capitão do exército de Judá. Antes, Batseba ensina o filho como eram os verdadeiros valentes de Davi, pois o próprio Davi ensina tudo para o seu filho Salomão antes dele se tornar o rei de Israel. Batseba, apesar de perder Urias e seu filho recém-nascido, morrerá feliz com a sua família ao lado de Davi. Batseba, antes de falecer, viverá por muitos anos em Jerusalém. Ao passar por tudo isso na vida, Batseba, como mãe de Salomão, entra na genealogia de Jesus, escrito no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 1, versículo 6. Mas como será o reinado do rei Salomão, seu filho amado, com Davi? Mas e aí, esta história bíblica é um outro vídeo do nosso canal Resumo News. Comente aí qual nota merece a atriz Paloma Bernardi por viver Batseba. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.